Boa noite, gente. Boa noite para quem está nos assistindo. Eu sou a Clara Barreiros, eu sou poeta da editora Pendragon. Hoje eu vou conduzir um bate-papo que vai da sala de aula à biblioteca. E eu trouxe aqui para conversar comigo hoje duas pessoas lindas, maravilhosas e cheirosas, que são a Vivian e o Gabriel. Então, por favor, se apresentem para quem está nos assistindo. Começa pela Vivian. Meu nome é Vivian, eu tenho 2 livros publicados pela editora. Da Cotinha, uma distopia do apocalipse zumbi. E Esquadrão X, que é uma distopia, mas com alienígenas. E eu também sou revisora da editora e a bibliotecária responsável pelas fichas catalográficas de todos os livrinhos. É isso. Que mulher incrível. E, prazer, eu sou o Gabriel e estou na editora desde 2007, lancei nos últimos dias um livro de poemas que é Um Abismo Atrai o Outro, mas além de escritor, e poeta, eu sou professor, atuo na rede pública do estado de São Paulo, e é isso, Então, tem essa dupla jornada. Professor de quê? Eu sou professor de português e inglês. Então, ano passado eu dava aula do ensino fundamental, do 6º ano até o 3º ano do médio, já dei aula para o EJA, já dei aula para o Fundamental 1, de produção textual, e agora eu estou só de português mesmo, nos 7º e 8º anos. Caramba. Meu Deus, eu tô absorvendo as informações, porque se você que está assistindo a gente aqui não sabe que, além de poeta, eu também sou estudante de letras de inglês, agora você está sabendo. E esse ano, uma das coisas que eu acrescentei nas minhas 24 horas foi estagiar na rede municipal. E é uma aventura, cada dia é uma aventura. Então eu tava ouvindo o Gabriel falar tudo que ele faz e eu fui ficando, meu Deus! O que nos leva a perguntas que eu quero fazer para vocês. Nossa. Perguntas, chegando com perguntas. A Vivian, eu acho que disse que tá fazendo a faculdade de letras também, né? Sim, último semestre. Já entreguei uma primeira parte do TCC hoje, inclusive. Terminando aqui, a gente vai beber para comemorar. Eu queria saber de vocês como é o dia a dia de vocês dois. Porque, como o Gabriel falou, é uma dupla jornada. A gente é artista, nós somos autores, mas também temos essa atuação, Gabriel como professor e a Vivian atualmente como bibliotecária. Então, como é o dia a dia de vocês dois? Caótico, dá para resumir bem. É tipo uma loucura, Então, às vezes, a cabeça dói mais do que o normal para qualquer ser humano, mas tirando, todo esse estresse, toda essa correria, é bem legal, Então, a rotina, assim, eu entro na escola às 7, vou embora dela e, quando sobra um tempo ali assim, eu tô pegando para escrever alguma coisa, para ler alguma coisa. Hoje era feriado municipal, na cidade que eu dou aula, então não fui para lá. Aí eu falei, não, hoje eu vou, fazer um monte de coisa. Só que daí eu fiquei deitado o dia inteiro no sofá jogando videogame, que é isso que eu faço também. Eu amei, me representa. Não a parte do videogame, mas não, pior que o livro que eu ia ler tá até na mesa. Eu terminei meu estágio sexta-feira.
Aí eu tava estagiando e o meu emprego normal. Das 7 Nossa. a meio-dia e 20 eu tava no estágio, aí eu ia direto pra academia pra manter um pouquinho da sanidade. Voltava, engolia comida e já iniciava o meu trabalho, que aí eu ia até 10 horas da noite trabalhando. Meu olho ficou 2 meses direto pulando Nossa. todo dia. Eu já tava fazendo bolo de comemoração, porque eu acho que eu já tava achando que ele ia ficar aqui pra sempre. Ok, deixa eu absorver a Ele informação. volta, ele volta. Eu tô tentando muito forte não referenciar aquela cena do Shrek Eu vi em que o burro fala: Eu vou precisar de terapia quando isso tudo acabar. Olha só meu olho pulando. Olha só meu olho pulando. Exatamente. Eu gosto de como a gente divide um neurônio. Bom, eu acho que caos foi uma excelente definição para o que é a nossa rotina. Porque a gente realmente se desdobra muito para dar conta de tudo que a gente faz e ainda produzir criativamente no meio disso tudo. Então, isso nos leva à minha segunda pergunta, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma Maria Fifi. Daí eu queria saber se vocês conseguem, de segunda a sexta, produzir ativamente literatura, ou se isso é uma coisa que fica para o final de semana. Como é que é para vocês? Normalmente, sim. É que por causa do estágio eu tive que priorizar a faculdade. E por ser o último semestre, eu tenho os últimos trabalhos para entregar, tenho TCC, então tá, é uma situação atípica, mas normalmente eu tenho um horáriozinho que normalmente é das 9 às 10, que é para eu tentar fazer alguma coisa. Que já jantei, já vi minha Netflix, já matei aquela vontade de desligar a cabeça. Aí eu vou pro computador. E sai. É Sai. algo, Às vezes né, sai um nesse parágrafo, ritmo, às assim, vezes eu fico né? olhando. Às Às vezes eu vezes, passo meu tempo pesquisando, né, no Google só. Amei, amei. Pesquisa no Google é a minha forma de procrastinação. é, o, né, eu tenho alguns horários livres, assim, durante a tarde, né, lá na escola, aí eu sempre tô tentando produzir alguma coisa nesses períodos, porque eu fico em casa, né, raramente eu consigo escrever. Isso é algo, assim, que, tipo, eu escrevo muito mais na escola. Só que é um processo assim que está muito mais demorado do que já foi antes. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu escrevia durante a madrugada quando eu voltava dela. E né, eu ia trabalhar 9 horas da manhã, normal, né, como se nada tivesse acontecido. Mas eu acho que a idade bateu, né, e eu já tenho assim, um espírito mais de, né, tio, né, porque agora eu sou tio de muitas crianças, sou pai das crianças até, né, então eu tenho essa dificuldade, mas né, eu consigo produzir, mas é bem num ritmo assim diferente. Tem um poema do Leminski, né, que ele fala, né, que um bom poema leva anos para ser feito. Então eu vou tentando, né, levar essa ideia em consideração para, né, produzir assim sempre que possível e sempre que possível descartar aquilo que eu fiz ruim para tentar fazer né, uma coisa boa a partir disso. Eu fiquei presa no que você falou sobre você ser um tio. Porque se você é um tio, eu sou o Benjamin Button. Eu já nasci idosa. O Gabriel falando assim, Ai. não, porque eu escrevia de É madrugada um e eu dos ofícios. Eu só pensando assim, gente, eu quero dormir, Não, me agora, tipo, deixa 10 horas é dormir. tarde.
Eu sou uma poeta muito Nutella. Eu quero ser saudável, eu quero dormir, eu não quero fumar. Meu soninho é de lei, tanto que é Ah, não é fumo também, dormindo que eu tenho caramba. as minhas ideias. Bom, voltando para a sala de aula e para a biblioteca, uma coisa que eu queria saber de vocês é se vocês sentem uma coisa meio fragmentado, meio dupla personalidade. Para vocês, existe a Vivian escritora e a Vivian bibliotecária? O Gabriel escritor e o Gabriel professor? Ou vocês conseguem ser tudo ao mesmo tempo? Eu acho que sim e não. Não, porque nem sempre. É raro, mas acontece muito. Dependendo do dia, às vezes é necessário, né? Então, é muito assim de lua, porque vão ter momentos que pedem, né, uma pessoa diferente, mas eu acho que é muito difícil separar, assim, né? Ainda mais em algo assim que é tão corrido, a gente não tem tempo para separar as coisas. Então, a gente vai Realmente, pela e nossa muito área, da nossa vivência em sala de aula ou na biblioteca, a gente vai estar, né, se alimentando disso de alguma forma, né? eu acho que principalmente pela nossa área de letras e biblioteconomia, tô ali com livro, a gente no geral é time literatura, time histórias. Então, técnica, não tem como separar muito, porque já tá ali no meio. É diferente se eu fosse, sei lá, uma médica, que aí é saúde, né? Aí às vezes dá uma divisão. Mas a gente tá ali no meio, no mesmo mundinho já da literatura. Muito bom. Gostei dessa resposta. Sim. Achei muito chique da parte de vocês. Vocês são pessoas muito chiques. Isso me leva a outra dúvida que a Maria Fifi aqui tinha, que é: vocês sentem que vocês se inspiram no trabalho de sala de aula e biblioteca para produzir o trabalho de literatura? De alguma forma, essas esferas da vida de vocês se retroalimentam? O meu curso, ele não foi só biblioteconomia, ele também teve ciência da informação. E eu vejo que a minha graduação me preparou muito para uma gambiarra informacional, porque eu aprendi como encontrar qualquer informação que eu precise. Então, o curso acaba me ajudando muito nessa parte de escrever sobre o que eu não conheço, porque eu consigo encontrar, eu sei onde encontrar a informação que eu preciso. E mas a parte agora de professor está me influenciando recentemente. Eu não escrevi um livro ainda, eu estou escrevendo, né? Mas eu vejo o contato com as crianças estava me dando muito gatilho de começar a escrever mais para o público que está começando a ler, o pessoal do sexto ano, eles encontraram um livro que gostam, mas aí não sabem muito para onde ir. O que mais que eu posso gostar de ler? Comecei a sentir vontade de guiar meus pequenos pupilos. Ai, amei. Eu sou suspeita porque eu também gosto muito, apesar de o meu ramo ser a poesia atualmente, eu gosto muito de fantasia infanto-juvenil. Tenho uma no forninho e é essa coisa bem assim pro sexto ano, 12 anos assim, e é uma coisa bem leve, porque eu acho que isso tem muito valor. Mas e você, Gabriel?
Então, quando eu entrei nessa escola que eu tô, né, então eu tô há 1 ano nela, eu acabei fazendo uma amizade com a bibliotecária, né, de lá. Então a gente, tipo, sempre trocava muita troca literária, né, que nos meus horários livres eu acabava ficando lá com ela, ajudava, né, eu doei vários livros que, tipo, estavam, né, já pedindo para se libertarem, né, do meu quarto, porque não tinha mais onde colocar. Aí eu falei, não, eu vou levar para um lugar que, né, eles vão ter espaço e tudo mais, né? Então, né, que as crianças vão gostar, porque eram livros que eu gostei quando, tipo, tinha idade deles, ou que, né, às vezes eu comprei e não dei uma chance, mas alguém, né, iria dar lá na escola. E o contato que, principalmente essa faixa etária que vocês comentaram, né, do 6º, 7º ano, que eles, né, têm uma grande, né, um público, assim, leitor, e é um público, assim, tipo, muito carente, né, porque eles não têm a independência, né, de um leitor jovem adulto que trabalha e consegue bancar os livros, né, então eles são dependentes dos pais, e é muito difícil, né, então a maioria do contato que eles têm acaba sendo até, tipo, na biblioteca, ou, né, pela internet, então eles leem muito no Wattpad também, e coisas assim. E é interessante pensar assim de uma forma grilos, porque eu tô sempre, tipo, né, ouvindo as histórias deles, eles, tipo, contando as aventuras que eles tiveram, né, as desilusões amorosas, pedindo conselhos. Então a gente vai, né, quanto mais tempo a gente está dentro da escola, mais parece que a gente está se tornando um adolescente de novo, porque é cada história, assim, tipo, absurda, que você acaba sendo confidente, e você vai tentando, nossa, mas isso daí daria uma boa história. Até vi um tweet hoje, né, de uma colega professora, que eu sigo no Twitter, e ela falou, nossa, eu estou vendo, né, o início de um romance, né, jovem adulto na minha escola, né, tipo, coisa mais fofa, né, e aquela coisa, tipo, dos poemas também, é uma forma de pensar assim, nossa, mas o que será que, tipo, essa aluna que, tipo, lê tal livro ia pensar do meu poema, né? Eu tenho o caso de uma aluna minha que ela leu o Melancólico, né, do André Solidão, umas 3, 4 vezes. Aí eu até, quando eu fui no encontro domingo, eu peguei, né, o novo dele, né, não quero mostrar sobre você, e levei presente para ela. Ela quase chorou, né? Aquela coisa. É uma demonstração assim do que eles têm assim de estímulo, acaba sendo inspirador de certa forma. Ai, eu amei essa É história, isso. gente. Amei. Isso que você falou é tão verdade. Eu acho que quanto mais tempo eu passava dentro da escola estagiando, mais adolescente eu ia me sentindo e eu adorava a sensação, porque eu acho que o adulto embrutece muito. A gente perde muito desse encantamento pela vida, desse encantamento pelas primeiras experiências, pelo novo, pelo Sim. conhecido. E a gente tem muito a aprender com as pessoas mais novas, ou com as crianças grandes, ou os adultos pequenos. E eu Sim. gosto muito disso. Adorei essa troca. E adorei saber que você troca assim com seus alunos, de você levar livros, de você trocar indicação. Isso é tão gostoso de fazer. E eu lembro do quanto eu tive a minha trajetória como Né, todos leitora os livros marcada que eu por comprei professores que no passaram pela. domingo, eu levei, né, para os meus alunos. Fui distribuindo, assim, ó, tipo, tinha uns que eu levei mais direcionado, como foi o caso dessa aluna do 7º ano, que ia os livros do Solidão, e outros eu falo, esse daqui eu acho que tem a sua cara, é fantasia, esse daqui é terror, né, olha só, esse daqui ele tem já um romance, né, mais
né, mais romântico, então acho que vai combinar contigo e tudo mais. Então, né, com o contato que eu tive, né, sendo professor, e muito, eu acabei conhecendo os gostos literários de cada aluno meu. E eu sei aquilo que ele não gosta de ler, mas ele gosta de algumas histórias, então dá para, né, beliscar ele a partir daquilo. Né? Então, é que eu tenho alunos que, né, gostam só de futebol. Aí tem, tipo, sei lá, alguns livros que falam, né, tem crônicas esportivas, né, do Nelson Rodrigues, do Eduardo Galeano, então que eu acabo falando com eles sobre isso, né, tem, né, várias possibilidades, né, que dá para se fazer. Que incrível. Que sensacional, gente. Ai, que feliz. Eu feliz faço barulhinhos. Vivian, Oi. você já trabalhou dentro de escola? Como estagiária. Tanto estágio na biblioteca quanto estágio de professora. E como é que foi isso? Você agora tem duas experiências distintas, mas dentro desse mesmo ambiente. E a terceira experiência, que é de ser uma autora e estar perto desses jovens leitores. Então, como É foi para engraçado, você? na Uma época da ficou mais? biblioteca eu não tinha escrito ainda. Esse negócio dessa troca de livros, a Gabriela estava falando, eu estava me lembrando de um menino do 8º ano, que eu estava com o meu livro na mesa, aí ele, ai tia, você comprou um livro? Aí eu só abri assim para ele ver minha fotinha. Ele, você que escreveu, tia? Aí no dia seguinte ele, tia, comprei seu livro, você autografa para mim? Todo feliz, todo feliz. E ele ficou esperando uma semana para descobrir que ele tinha comprado e-book. Eu fiquei com uma dó dele. No último dia de aula, eu dei o exemplar para ele. Ele demorou para entender. Mas para mim, tia? Mas eu comprei o e-book. Eu falei, eu sei. Agora você tem o físico. Aí ele ficou tão feliz e foi bonitinho que no resto da manhã eu cruzei com uma menina na sala dele. Ela falou, tia, ele não para de falar do seu livro, ele tá tão feliz. Aí, às vezes é um gesto assim tão simples que às vezes para a criança é tudo, né? Na minha experiência na biblioteca eu tive o privilégio de estagiar em uma escola que valoriza muito a biblioteca. Todo semestre tinha um grande projeto para homenagear algum autor. Na época que eu estava lá era o Monteiro Lobato. E também todo semestre tinha um concursinho de quem leu mais por sala. Quem leu mais de cada sala ganhava um livro de presente. Então eu fiz a entrega desse livro. É a alegria das crianças, né? Toda sexta as professoras vinham com a turma para eles pegarem um livro. Então tinha todo esse incentivo e dá para ver a diferença porque eles continuam vindo depois que passa essa fase infantil. É que eu estagiei numa biblioteca infantil, esqueci desse detalhe. Uhum. Mas também tinha a dos mais velhos e dava para ver que eles continuavam indo pegar livro mesmo depois que a tia parava de levar. Muito legal. Não sei se o Gabriel sumiu só aqui ou se ele caiu da live. Sumiu para mim também. Acho que saiu. Vou perguntar para nossa voz do além. Tadinho! Tá bom. A gente continua sem um dos nossos meninos.
E se ele voltar, a gente tá aqui. Ok. Vivian, eu achei incrível você contar que você estava numa escola que tem esse perfil leitor, porque é muito legal quando eles gostam para além da obrigação. É. Eu vivi a experiência também de presenciar alunos encontrando livros que gostaram de ler e que marcaram a passagem deles ali pela sala de leitura, porque na escola onde eu estagiei era uma sala de leitura e não exatamente uma biblioteca. E é muito, muito bacana isso. E volta para aquela coisa que a gente falou um pouco mais cedo na live, sobre a gente não conseguir distanciar o nosso lado autor de tudo isso. Porque como autor também é muito, muito emocionante, mexe com a gente ver esses pequenos seres descobrindo a literatura. Nossa, e quando eles me falam que eles gostam de escrever, então, pai, senta aqui, vamos conversar. É tudo de bom, de verdade. E Ó, eu tenho que me eu policiar, voltei porque agora a depois cair, mas a gente senta e fica só trocando fofoquinhas de escola, porque eu adoro. Adoro Eu fofoca. adoro de verdade. Eu Os acho alunos muito juntam pra incrível. fofoca, eu enfio minha cabeça no meio. Falo, oi, gente, tudo bom? Oi, fofoca? Você disse fofoca? Eu amo. E assim, o tema da nossa live, ele é bem amplo, né? Da sala de aula à biblioteca. Eu gosto de pensar em diferentes abordagens para esse tema que tão lindamente o Eduardo criou para nós. E uma das abordagens que me veio à mente foi a seguinte: o que acontece na sala de aula e te leva até a biblioteca. Já aconteceu com você enquanto você era aluna de, tomando pela minha experiência, o professor usar em sala um texto e você querer conhecer mais daquele autor, daquele texto e procurar na biblioteca? Sim, Não. eu tô. não. Ah, Não tô vendo. eu. Tá bom, mas será que eu vou cair da live se eu Ok, fizer isso? peraí. Tá bom. O que eu tava fazendo? Tu tinha O meu feito uma único pergunta, neurônio. tu tinha feito uma pergunta para Vivian sobre a sala de aula. Ah, é, você. Já aconteceu de você ler um texto em sala de aula e depois procurar por ele na biblioteca? Voltei. Pessoalmente não, mas já aconteceu de eu ler, por exemplo, um livro e pegar mais da mesma série, que eu gostei do estilo do livro. Tinha aquelas coleções da Comigo Odisseia, aconteceu. de Fábula, de Êxodo, aí eu pegava da mesma coleçãozinha os outros livros. Sim, Coleção Vagalume, amei. Comigo aconteceu de conhecer esse. pra mim tá. Apareceu. Tá aqui. Aproveita que Aqui. você Não, apareceu, Gabriel. então, né, Não aproveitando que sei. eu voltei. Aproveitando que você voltou, não sei se você ouviu a pergunta, mas eu tô de Maria Fifi Uhum, perguntando se já aconteceu com você enquanto você era uhum. aluno de o professor usar em sala de aula um texto e você depois procurar o livro na biblioteca para ler depois mais coisas. Nossa, Caraca, tá sim, tendo uma né, crise algumas existencial. vezes, né, tanto no fundamental, um pouco menos, né, mas apesar disso, o fundamental, a escola que eu estudei tinha uma biblioteca grande, eu ia lá de vez em quando, mas no ensino médio, algumas vezes, assim, eu parei, tipo, para ir atrás de alguma coisa que a professora comentou, né, tipo, sei lá, lembro de um trabalho do terceiro ano do médio, ou segundo ano,
que foi sobre o alienista do Machado de Assis, então fui, né, eu achei interessante, eu fui atrás para ler o alienista, então, assim, tipo, que eu fiz menos, mas eu vi já alguns alunos meus fazer mais até, então é bem interessante. Eu super me distraí enquanto você respondia a sua pergunta, porque temos uma quinta participante na live. Se ela não aparece nas minhas lives, não é minha live. Rabo, né? Ela roubou a cena, Gabriel. Você é um gato, mas a Maia ganhou meu coração. Mas olha, eu adorei você falar do Alienista, porque Alienista foi uma das obras que eu trabalhei no ensino médio também, em sala de aula. E eu lembro que o colégio onde eu estudava trouxe uma companhia de teatro que apresentou o Alienista pra gente. E assim, eu sempre fui Nossa. bichinha do teatro, bichinha das artes, né? Bichano. E eu amava quando acontecia esse encontro da literatura com outras artes, da literatura com a vida real, ou a vida fora do livro. Então, você falou alienista e veio um monte de memória afetiva para mim. E a Vivian tá levando Que bom. parador. Um monte de tapado na cara. Bom, deixa eu ver aqui como a gente tá de tempo, porque eu me perco. 21, faz o pedido. Tá. Fiz. Não sei se funciona para todo mundo, mas vai que funciona pra gente, né? Bom, fala mais um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Que é da sala de aula para a biblioteca. Queria saber, vocês eram crianças e adolescentes que passavam mais tempo na sala de aula ou na biblioteca? Gabriel teve uma crise de identidade, vai falar que não fazia nenhum dos No dois. fundamental, no fundamental eu tinha que ficar na sala de aula, né? Porque naquele modelo de escola você não podia ficar fora. Mas quando eu fui para o ensino médio, eu fui para uma escola que dava muita liberdade aos alunos. Então, quando eu falo dava muita liberdade, quer dizer que tipo, eu podia entrar e sair da sala assim, tipo, do nada, né? Ah, eu quero ir embora e é tipo 10 da manhã. Eu pegava minhas coisas e ia embora. Então eu passei muito tempo assim no ensino médio fora da aula, e daí eu ia para a biblioteca, eu pegava para ler no pátio, né? Eu lembro assim, tipo, muito de ficar fora da sala para ficar lendo, né, debaixo de uma árvore, ou então para, né, ficar procurando algum outro livro na biblioteca lá da escola. Quando eu estava na sala de aula, eu também não fazia nada, né? Eu pegava um livro e começava a ler. Ou, né, algo parecido. Isso é engraçado. Foi do e a frase que eu mais escutei no ensino médio foi guarda esse livro. Porque eu Sim. também não estudei numa escola que me desse muita liberdade. O horário de aula, a gente tinha que estar dentro da sala de aula com o professor. Mas eu sempre tinha um livro na mochila e esse livro ficava em cima da mesa comigo lendo, enfiada nele. E eu já vivi cenas muito ridículas dentro da sala de aula por causa da literatura, porque às vezes você não sabe o que vai acontecer naquele capítulo e acontece algo que você não queria estar lendo em público. Então, eu lembro quando eu li Brumas de Avalon, eu estava no ensino médio, e aconteceu uma morte muito súbita e muito violenta, e eu só fiz assim no meio da aula de matemática. Nossa. Então, eu super me entreguei, que eu estava lá no fundão fazendo outra coisa, e era eu lendo. Enfim. Você é uma cria de biblioteca? Eu
Eu pegava mais livros na biblioteca quando eu era menorzinha. Depois eu dei uma parada e comecei a ler só em casa mesmo. A biblioteca virou um espaço só porque eu ia para fazer trabalho escolar mesmo. Mas a leitura, pelo menos, continuei em casa. Mas eu preciso destacar a importância que a minha professora de redação teve na minha vida, porque ela sabia do tanto que eu gostava de escrever e eu até dei alguns textos para ela corrigir, ler, dar opinião. E como ela sabia que eu era boa em redação, porque eu entregava minhas tarefas, na sala de aula, enquanto ela estava explicando, ela deixava eu ficar escrevendo. Então, às vezes, estava todo mundo prestando atenção, eles passando matéria, e eu lá, quase deitada na mesa, escrevendo. E ela super deixava, era com a permissão dela, com a benção dela. E foi essencial para eu chegar onde eu tô hoje. Muito fofo, gente. Cara, professores que apoiam seus alunos têm todo o meu amor, admiração e meu desejo de, quando eu crescer, quero ser que nem vocês. Pois é. Olha, gente, eu podia continuar essa live por algumas horas, porque eu falei com a Vivian que eu super sentaria e ficaria só trocando fofoquinhas de sala de aula, que é um dos meus passatempos favoritos. Mas, como a gente tem que se encaminhar Pois para o é. encerramento, pois é, eu vou deixar vocês mais livres para, se vocês quiserem trazer uma mensagem sobre o assunto da live, de repente algo que a gente não falou e vocês queriam ter falado. Tem algo assim para vocês? Tem. Pode ser, não me ofendo. Porque eu tenho muita visão da biblioteca e da importância que a biblioteca de todo o potencial do que dá para ser trabalhado numa biblioteca. E eu já visitei escolas o que é super comum de encontrar, que não valoriza a biblioteca. Ou a biblioteca é um espaço de estudo, para fazer trabalho, ou é o espaço do castigo, né? Quando a criança tá aprontando, manda para a biblioteca. E eu já vi muita biblioteca ser desmantelada. Só que aí você vai perguntar, quem é que ficava na biblioteca? Ah, é um estagiário de letras. Ah, era a moça que fica na cantina, depois ela subia para depois do recreio ela subia, tipo, coisas assim. Tudo menos um bibliotecário. Aí fala, mas por que não contrata um bibliotecário? Ah, ninguém usa aqui, não vale a pena. E eu fico revoltada, porque não usa, porque não tem um bibliotecário, não tem alguém que estudou para isso, que sabe o que fazer, como incentivar, como trazer as crianças para a biblioteca, que nem onde eu fiz o estágio, que tinha o concurso de quem lia mais, que tinha todo semestre um autor homenageado, aí tinha parceria com os professores faziam um aluno ler um dos livros desse autor, de acordo com a faixa etária, né, adequado. E a biblioteca tem um potencial tão grande na formação do leitor, eu fico triste e revoltada quando os lugares, as escolas, ou até as cidades, porque também tem bibliotecas municipais, não enxergam isso. Sim. É a Ana que... A bibliotecária, né, da escola lá que eu dou aula, que eu comentei até, né, que tipo que eu construí uma relação de amizade com ela aposentou, né, merecidamente, né, no começo do ano, lá para fevereiro, março, e tipo, né, depois disso a biblioteca ficou, né, abandonada, né, aí eu, né, meio que comecei a me desdobrar, falei, não, eu vou assumir também, né, só que daí eu não tenho tempo,
nem informação eu sei, tipo, né, conheço os livros, sei catalogar, ok, mas eu não estudei. Eu até cogitei, né, talvez eu ainda faça, né, biblioteconomia um dia também, só que há muitos que tem acontecido, né, nesses últimos anos na rede estadual de ensino, né, aqui de São Paulo, é meio que são profissão de bibliotecário nas escolas, bibliotecário, né, que na escola que eu dou aula, ela se formou em fevereiro e estamos em setembro e ninguém apareceu lá para nem, tipo, eu tô interessado em estar aqui. Não tem mais isso. E daí eles aceitam qualquer outro professor, né? Eles estavam dando, né, a chancela para professores que são readaptados, né, que não podem mais estar em sala de aula. Só que às vezes ele nem tem, tipo, nem é da área de linguagem, literatura. Então, é muito complexo isso. Eu até comentei assim com a minha diretora, que eu falei, se você quiser, eu tipo, arranjo outro professor e eu fico na biblioteca só. Porque é muito desgastante, porque depois que eu assumi também essa responsabilidade, né, todos os alunos, principalmente sexto ano, eles perguntam, professor, você vai abrir a biblioteca hoje? Eu falo, não consigo, né? Eu não tenho condições, né? Aí, tipo, por biblioteca, mas era para eu estar em outro lugar, né? Mas eu falei, não, mas eu estava no horário lá com as crianças, eles queriam pegar os livros e não sei o quê, né? Tipo, eu estava lá profissional e tudo mais, mas, né, não importaram isso, né? Tipo, simplesmente, né, é algo muito complexo, né? Porque muita sobrecarga para muita gente, não tem gente suficiente, enfim. É isso, né? É triste. Mas, né, vamos seguindo em frente, né? Clara? Eu voltei. Voltou. Eu voltei. Voltou. Gente, eu sinto que eu perdi alguma resposta muito legal e importante. Não, mas depois Meu você confere no VOD. Ai, Curso defendendo a minha profissão. nota de repúdio. Gente, por motivos de a internet já tá caindo por aqui, eu É acho que eu vou voltar aquele realmente aviso, só né? pra gente concluir a live. Ai, não queria. Bom, não dá sem pedir que vocês deixem a mensagem para quem está nos assistindo. De novo, quem são vocês, o que vocês escrevem e onde as pessoas podem encontrar vocês, além de na padaria. Como eu mostrei no começo, esses são os meus bebês. 2 distopias. Sou a louca das distopias. Uma de zumbis, para quem gosta de zumbis, terror e alienígenas. Vocês podem me encontrar no Instagram, @aquescreve, ou também Vivian Vilauba. E eu também tenho um canal no YouTube onde eu dou dicas de escrita e falo sobre a minha jornada de escritora, que chama Escreva-me. E eu sou o Gabriel Yukyugo, né? Você pode, né, me achar no Instagram, né, @gyukyugoto, né? Acho que é mais fácil me achar até pelo perfil da editora. Soletrar, mas não soletrar aqui, né? Mas é YUKIO. E, né, eu tenho alguns livros publicados, tenho alguns contos no Kindle, né? Então, como e-book, pode chamar, né? Sei lá, Meg no TikTok também, que eu comecei a postar uns vídeos, né?
Sua vez, Clara. Eu sou a Clara, você acha no Instagram. Eu voltei. Acho que foi. Tá bom, pra gente fechar, antes que a minha internet caia de novo, eu sou a Clara Barreiros, você me encontra no Instagram, a Clara Barreiros, e lá você pode ler minha poesia e conversar comigo. E, Edu, você quer falar com a gente? Voz dela.